galerinha, vamos que vamos. Lembrando o seguinte, ó, tem uma coisa que eu preciso falar melhor com a coordenação, porque tem colégios que eu conheço aí que são muito interessantes. O aluno que está sem tarefa, ele nem assiste a aula, ele já vai embora, entendeu? Não tem tarefa feita, nem assiste a aula, porque, né, como a gente já sabe, a ciência da educação tem avançado. Se o aluno não trabalhar a parte, né, ele não aprende. Então é uma forma de já vai pra rua, já liga pro pai, já avisa que não tem tarefa e já avisa que não vai assistir aula sem tarefa. Só tô te falando isso que tu sabe, eu sou meio louco. Eu cobrava tarefa até pouco tempo atrás, agora eu não estou mais cobrando. Mas basta eu passar olhando que eu vejo. Então muitas pessoas já mudaram de postura só por não estar cobrando tarefa. Antes faziam a tarefa sempre, agora não estão mais fazendo. Vai dar problema, pai. Duvido que ele consiga se recuperar para a prova. Duvido. Então, qualquer dia desse eu de repente os aços se desalinham, entendeu? E eu já mando sair todo mundo que está sem tarefa, porque eu não quero que essa seja a minha aula. Porque tu sabe, né? O professor ele é dono da aula, ele faz o que ele quer. Beleza? Show de bola! Avisado, pai? Beleza? Questão 4. Adição de matriz. João Pedro é dono de 2 lojas de eletrônicos, Cobol e Fortran. Nome de linguagem de programação, né? Que vendem mensalmente 3 tipos de computadores: notebook, netbook, tablet. Cada computador tem um uso mais específico para determinada atividade profissional. Notebook, blá 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 blá, netbook, tablet. Eu o rei dessas coisas, eu não vou ler. Não vai ensinar nada pra gente. As vendas em quantidades dos meses de janeiro e fevereiro, determinado ano, estão indicadas a seguir. Loja Cobol, blá 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 blá. Loja Fortran, blá 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 blá. Escreva as tabelas em forma de matriz. Então tá. Vou chamar de C. A Cobol, os números eram 145, 110, 220, 130, 95, 190. Para essas poucas aulas sobre matrizes, era esperado que vocês conseguissem fazer esse exercício A. Não tendo conseguido, fica ligado, porque aconteceu alguma coisa muito errada contigo nas últimas aulas, para tu não ter percebido que a gente estava transformando tabelas de números em matrizes. Afinal, é isso que é uma matriz, né? Uma tabela de números. Qual é o tipo de matriz representada anteriormente? Matriz retangular. São matrizes retangulares de que ordem? 2, 3. Isso, 2 por 3. 2 por 3. Muito bem. Letra C. Qual é a quantidade de computadores vendidos pelas 2 lojas? Represente por meio de uma matriz e complete a tabela com as quantidades de notebooks, netbooks e tablets vendidos nos meses de janeiro e fevereiro. O que ele está pedindo, na verdade? Ele está pedindo que eu pegue a matriz C e some com a matriz F. Como a matriz C era 145, 110, 220, 130, 95, 190, e a matriz F era 120, 90, 215, 105, 85, 180. A matriz soma é só somar o A11 de uma com o A11 da outra, o A12 de uma com o A12 da outra. Foi o que eu tinha falado bem rapidamente na última aula. 145 com 120, 165, 110 com 90, 220 com 215, 230 com 130 com 105, 95 com 85 e 190 com 180. Muito bem, bem light também, era esperado que vocês conseguissem. Tinha uma tabelinha depois, né? Então tu vê, ele te obrigou a fazer a soma de matrizes e depois converter isso numa tabela de novo. A tabela falava janeiro, fevereiro, notebook, netbook e tablet. Então ele pede só para que tu esteja consciente do que aconteceu. Muito bem desenvolvida essa parte da apostila. Acho que mesmo o aluno com a maior dificuldade
faculdade em matemática conseguiria compreender, né, o que é uma soma de matrizes na prática. Responda! Quantas unidades de netbook foram vendidas em janeiro? Aqui começou a ficar um pouco assustador, me perdoem. Deixa eu ver, é isso mesmo? Sim. Quantas unidades de netbooks foram vendidas em fevereiro? Notebook, né? Notebook fevereiro. 235. Quantas unidades de tablets foram vendidas nesses 2 meses? Tablets, 2 meses, então tem que somar, né? 5, 10, vai 1, 805. Então bem light essa primeira parte. Virando para a página 11. Dadas duas matrizes A e B do mesmo tipo, tá vendo? Tem que ser do mesmo tipo, senão não dá para somar. A matriz soma representada por A mais B é obtida realizando-se a soma dos elementos de A que correspondem aos elementos de B. A um de uma com A um da outra e assim por diante. Dadas duas matrizes A e B do mesmo tipo, a matriz diferença representada por A menos B é definida como a soma da matriz A com a matriz oposta de B. E é obtida realizando-se a subtração dos elementos correspondentes de A com B. Tu vê que viagem, né? Ele diz que subtrair a diferença entre duas matrizes é a soma de uma matriz com a oposta da outra. Estranho, né? Na matemática de nível superior, tu vai ver que não existe a subtração. A subtração, ela é derivada da soma. Subtração no curso superior, quando tu for aprender matemática de verdade, sem decoradinha, tá multiplicando, passa dividindo, eles vão te mostrar que subtração não existe na verdade. O que existe é somar um número oposto a outro. Então, tu vê, né? Existem números opostos, que são funcionais diferentes. Então, se eu quero subtrair 4 de 5, eu faço a soma de 4 com o oposto de 5. 4 mais menos 5. Isso parece algo, professor, que idiota, mas tem consequências importantes na teoria matemática. Olha que legal. Da mesma forma que não existe divisão. No curso superior, tu vai ver, não, divisão não existe na verdade. O que existe é a multiplicação. Não, oposto não. Oposto é com sinal trocado. O inverso. Não existe divisão. O que existe é multiplicar pelo inverso de um número. É isto que é dividir. Certo? Tu vê que interessante, né? Só uma curiosidadezinha. E aqui ele revela isso, né? Na hora que ele falou da matriz aí de uma forma um pouco mais madura, ele fala. Na prática não é subtração de matrizes. É somar uma matriz com o oposto da outra. Certo? Um pouco de filosófico. Um quesinho de filosofia. Questão 6. Determine o número de unidades vendidas a mais pela loja Cobol em relação à loja Fortran. Se eu quiser saber o quanto uma loja vendeu a mais que a outra, eu tenho que pegar então o que uma vendeu e subtrair o que a outra vendeu. Como é que eu vou montar então essa subtração de matrizes? Na verdade eu farei assim, né? Só por elegância, só por obediência ao texto. Já que a gente lê o texto, né, e aprende com isso. Eu vou somar com menos 120, menos 90, menos 215, menos 105, menos 85. Sacou a ideia? Na verdade, a subtração de duas matrizes é a soma de uma matriz com a oposta da F. E essa é a oposta da F. Para vocês não vai fazer a menor diferença, a não ser que tu vá para uma faculdade de matemática, né, ou física, ou alguma engenharia, e queira realmente dominar a matemática e o cálculo. Aí tu tem que ficar um pouco mais ligado nisso. Meu Deus, que simples! Animal. Que mal, né? Não deu nenhum negativo. Se tivesse dado um negativo, qual seria a conclusão? É que na verdade a outra loja é que vendeu mais, né? Se eu vendi mais, menos 8 produtos que a outra loja, né? Certo? Então na verdade é que eu vendi menos, só isso. Talvez isso aqui seja interessante para ler para ti, ó. Mundo do trabalho.
Programador de computador. Também conhecido como engenheiro de software, esse é profissional cujas atribuições são escrever, testar, desenvolver e manter programas de computador. As suas principais tarefas envolvem discutir a necessidade dos clientes, elaborando projetos, planejando de que forma os programas funcionarão em conjunto, além de testar e identificar erros, corrigindo-os e atualizando-os. Para ser um bom programador é necessário conhecer linguagem de programação como hardware e software básico, que são sistemas operacionais. Na programação, o uso de matrizes é constante, por exemplo, nas planilhas eletrônicas. Estas, com base nas matrizes, tornaram-se instrumentos indispensáveis, pois, entre outras funções, armazenam tabelas, elaboram gráficos e fazem cálculos matemáticos. Ganha bem o cara que é programador. Ganha bem o cara que é um bom programador, ganha muito bem. Pode tirar 20 pau por mês aí frouxo. O problema é que tem que ter saco. Se tu acha chato fazer as continhas de física e matemática deliciosas com as quais trabalhamos, esqueça. Tu não tem perfil de programador. Programador é um cara que vai passar várias horas por dia sentado na frente de um computador resolvendo problemas lógicos o tempo inteiro. Muito mais complexo que essas questões toscas que nós resolvemos em física e matemática. Então, se tu não tem prazer em resolver problema e ficar com a bunda na cadeira tentando resolver um problema, esquece. Não vai dar para ganhar 20 pau sendo programador, porque tem que ter um saco desse tamanho, cara. Imagina tu passar 9 horas do dia. Putz, onde é que está o erro, cara? Meu Deus, já vasculhei essas 10 páginas de programação e não achei o erro. Puta, o programa avisa que está nessa linha, mas aqui não está. Aí depois de 2 dias tu, putz, esqueci da vírgula. Era uma vírgula que estava travando o teu programa. Entendeu? Então uma vírgula de distração, outra, né? Se tem problema com droga, por exemplo, não dá para ser programador. Porque o programador tem que estar ligadaço. Então se o cara, né, faz um uso um pouco abusivo de álcool, qualquer outra substância, né, que afete a organização do cérebro aí, o cara nunca mais vai achar a vírgula dele lá, nunca mais vai conseguir, né, depois de um programa, às vezes, que passou meses programando, tem que voltar lá em cada linha e achar um errinho. Isso é muito delicado, por isso que é escasso e quem manja ganha muito bem. Se tu, né, sente que dá para aguentar isso aí, vale a pena tu começar a estudar hoje. Na internet tem de graça cursos fantásticos de programação. Professor, você querendo dizer que eu posso virar um puta de um programador estudando pela internet? Exatamente o que eu estou dizendo. Quanto custa, professor? Nada. Muito bem. Página 12. Página 12? Pedir para fazer a página 12? Não. Ah, só para ler? Sim. Galerinha, agora estava ridículo, confessem, estava ridículo, vamos apimentar nossa relação. Pois não. Tinha uma tarefa extra? Mas é aquela que a gente tinha corrigido já, né? Não, passou uma mais. Eu passei um colega me pediu uma, né? Eu passei uma. Só que eu acho que essa extra, eu passei assim porque o colega me pediu, eu acho que vale mais a gente deixar ou pro finalzinho da aula ou pro apoio. Para o aluno que estiver mais interessado, né? E tiver com ela feitinha, me trazer aí. Mas se sobrar um tempinho no final da aula, eu corrijo ela. Outra, né? Se tiver 2 colegas mais interessados, um olha do outro, vê, ah não, bateu, tô vendo, ah não, fechou, então acertamos. Uma hora tu vai ter que ter essa maturidade, né? Eu é que sou retardado e fico corrigindo tudo que eu te peço, porque não existe isso. O professor passa a tarefa e corrige um ou outro que a galera não conseguiu. Porque vocês, do mundo da tecnologia, vocês conversam entre si. Então tu pega o ninja, pega o outro, olha, puto, aí às vezes tu descobre o erro do ninja, entendeu? Cara, o meu é diferente aqui, deixa eu ver. Aí o ninja, putz, errei, realmente tá certo, o cara fica todo bobo e tal. Então a interação entre vocês, na verdade, faria com que eu precisasse resolver só 10% dos problemas. E aí nós iríamos além e além. Então essa história de ficar corrigindo às vezes questões mais bobinhas no quadro só por praxe, está na hora de acabar, a gente está ficando velhinho, certo? Então primeiro olhem entre vocês, se realmente for necessário corrigir, porque a questão era muito idiota, eu corrijo. E no apoio, é claro, aí vocês é que mandam. Muito bem. Tá mudando, tá vendo, galerinha? Estamos amadurecendo. Página 12. Ah! Agora vai ficar mais gostoso. Fechou? O negócio é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma tosca aqui, vou fazer uma tosca. Bem boba.
Delícia! Multiplicar matrizes é um pouco mais delicado que somar e subtrair, porque a regra é tu pegar uma linha e multiplicar pela coluna da outra, para formar o primeiro elemento só. Então olha só como é que ficaria o produto dessas matrizes. 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Só o primeiro elemento. Tu pega a linha, multiplica pela coluna. 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 0. Tá sacando? Como é que fica esse elemento aqui então? 3 vezes 2 mais 4 vezes 3. E o próximo elemento? 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 0. É bobo se tu for ver, né? Porra, tu que é 2014, meu querido, faz isso 2 vezes na vida, desliga o computador um pouquinho, treina um pouquinho, acabou, é tu esse negócio. Como a maioria de vocês não estuda e não treina, vão se arrombar. Já aviso, não tem milagre, é impossível teu cérebro, sem treino prévio, no dia da prova tu acertar, é quase impossível. Então, vai acabar te confundindo. Se estudar, vai dominar o mundo. 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8, como é fácil. 2 vezes 0, 0, 1 vezes menos 1, menos 1. 6, 12, 12 mais 6, 18, menos 3. Tranquilinho, né? Multiplicação de matrizes. A linha multiplica a coluna. E na hora que eu digo que a linha multiplica a coluna, os elementos se multiplicam e tu soma o resultado dessas multiplicações. Como eram duas matrizes de ordem 2 por 2, ainda não dá para tirar mais conclusões sobre a ordem das que se multiplicam e a ordem da resultante. Aliás, dá sim. Qual é uma condição necessária para que seja possível fazer essa multiplicação? Ó? Número de linhas de qual igual ao número de colunas de qual? O número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda? O contrário, né? Então tu vê, a pergunta que eu fiz foi perfeita. Né? O colega não entendeu a pergunta de repente. O número de colunas dessa, já que eu pego uma linha, certo? E multiplico pela coluna. Mas a linha que eu pego, ela tem um número de elementos que é o número de colunas, concorda comigo? Esse número de colunas da primeira, quando eu girar, vai ter que se igualar ao número de linhas da segunda, não pode ficar sobrando ou faltando elemento. Então, se essa matriz aqui é 2 por 2, esse é o número de colunas dela, concorda comigo? Essa outra matriz aqui é 2 por... Esse é o número de linhas. Obrigatoriamente, esses números têm que ser iguais para que seja possível multiplicar duas matrizes. Eu jamais poderei multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma 2 por 3, porque este número não é igual a este. Ó. Tu viu que interessante? As matrizes não precisam ter a mesma ordem para serem multiplicáveis, a não ser que sejam quadradas. Matrizes de ordem diferentes podem ser multiplicáveis, e para que tu enxergue se elas são multiplicáveis ou não, tu tem que pegar o número de colunas da primeira e verificar com o número de linhas da segunda. Se não for igual, esquece que não dá de multiplicar. Um pouco diferente já da soma e da subtração, né? A soma e a subtração, para poder ser válida, teria que ter o mesmo tipo de matriz, certo? Vou fazer outros dois exemplos. Vou fazer outros dois exemplos para a gente tirar uma outra conclusão interessante. Essas matrizes são multiplicáveis? Qual é a ordem desta? 1 por 3, uma linha, 3 colunas. E dessa? 3 por 2. Se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, elas são multiplicáveis. Então vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. Segundo exemplo.
ser para ficar na ordem, né? 1 vezes 0 mais 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Observem que a primeira linha com a primeira coluna formou o elemento da primeira linha, primeira coluna. Concorda comigo? Mesmo anos depois, ó, se eu me distraio, eu me arrombo todo. Se eu colocasse embaixo, já estaria errado. Vamos ver como é que ficou a matriz resultante. 6, 7, 8. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Coincidentemente ficou 8, 8. Qual é a ordem dessa outra matriz aqui? 1 por 2. Logo, como é que eu obtenho a ordem? Por que será que não era 2 por 1? Que eu quase fiz uma 2 por 1, tu viu, né? Eu quase que me distraí aqui, estava com um pouco de flatulência. Quase que eu me distraí e fiz 8 em cima e 8 embaixo. Que seria uma matriz de ordem 2 por 1. E ó, creu! Aí ele me arrombar todo. Então eu te pergunto, como é que eu sei qual é a ordem da matriz resultante? É a linha da primeira e a coluna. É o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Certo? Por isso que o cara da primeira, a primeira matriz define a linha. E a segunda matriz define... Então, quando eu multipliquei o cara da primeira linha pela primeira coluna, surgiu o cara da primeira linha, primeira coluna. Quando eu multipliquei o cara da primeira linha, segunda coluna, tinha que surgir um cara da primeira linha, segunda coluna. Então, se eu tivesse colocado 8 embaixo, não seria coerente. Tu viu que delicado que é esse negócio? Às vezes vale mais a pena tu primeiro olhar. Será que elas são multiplicáveis? Ah, são, beleza. Depois, qual é a ordem da matriz resultante? Tu já monta, entendeu? Para tu, na hora de fazer o teu produto, tu não cometer o erro que eu quase cometi na frente de vocês. Muito bem. Olha, acho que já dá para tu arriscar, hein? Acho que já dá para tu arriscar. Deixa eu ver uma coisa. Ó, tem uma parte ali que eu vou pedir para tu fazer que ela é meio boba, mas só por desencargo de consciência eu farei. Imagina que eu tenho essa matriz aqui que eu vou chamar de matriz A. Qual será a matriz 2A, meus amigos? Quem será a matriz 2A? 2, 4, 6. Multiplicar uma matriz por um número qualquer é ridículo. É só tu pegar cada elemento dela e multiplicar. Isso aí não vale a pena gastar tempo com isso. O legal é a multiplicação de matrizes. Mas como a questão da apostila já está intrincada, misturada uma com a outra, começa ali pela parte boba, ó. Página 12, mas é a toque de caixa, é voando. Depois tu já faz a página 13 rapidinho. Com esse nosso bate-papo, página 13 ficou boba. Página 14 já dá para fazer. O que é matriz transposta? A linha vira coluna. Troca a linha, vira coluna, né? Já dá para fazer até o começo da página 15. Então é isso, o que sobrar é tarefa. Pode começar agora. 12, 13, 14 e a 15 o exercício 16. Até matriz inversa. Estou indo nas carteiras tirar dúvida. Quanto mais tu trabalhar aqui, menos tu precisa trabalhar em casa. Mas também se não trabalhar em casa, o professor Otávio já não está mais tão preocupado. E matriz inversa. Estás com dificuldade, meu querido, em matrizes? Lê antes da próxima aula matriz inversa que vai te fazer muito bem. É a parte um pouquinho mais apimentada. Vamos, não quero ver ninguém parado, tem muita coisa para fazer. Pai, o resto é contigo. Olha esse guri fazendo a coisa em casa, desliga o computador dele. Bota a regra na vida dele que vai fazer bem, o guri vai ser um grande sujeito no futuro. Caso contrário, te prepara.